Bom dia, internautas. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa semanal, que já está fazendo bastante sucesso, que é o nosso 30 Minutos. Hoje nós estamos aqui com o psicólogo organizacional Jean Tavares Leite, que também é professor, e com o nosso companheiro Valíris. Bom dia, internautas. Jean, seja bem-vindo aqui ao nosso programa 30 Minutos. E queria avisar sobre os nossos patrocinadores que estão me cobrando muito: Sistema Colégio e Curso, Papelaria Papel Café e também Cyber Açaí. É com você, Laisomar. Bem, Jean, o nosso bom dia especial para você hoje. Nós vamos falar sobre gestão e gente. Não é isso? Isso. Então, já vou começar já lhe perturbando. O que é gestão? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer ao convite de vocês dois. Colocar que o tema é muito interessante, né? Gestão e gente, duas coisas que são fundamentais para o sucesso em qualquer empresa. Gestão, a gente poderia pensar da seguinte forma: é o modo pelo qual a empresa trabalha, é a forma, é o espírito da coisa, é o jeito com que ela se mantém no mercado, como ela atinge os seus resultados. Isso é gestão. Muita gente confunde gestão com administração. Administração é o todo e gestão é a forma de fazer. É isso que é gestão. E quais são os tipos de gestão? Veja bem, essa é uma pergunta muito controversa, né? Às vezes o leigo ele pensa que existem vários tipos de gestão. Muitas vezes você tem na internet, ano após ano surgem novos modelos de gestão. Na verdade só existe um tipo de gestão, que é a gestão cartesiana. Você tem que chegar a resultados, ponto final. Então só existe um tipo de gestão. Agora, cada empresa, cada gerente, cada consultor de empresa aborda um tipo específico do modelo, do chegar. Como é que eu chego a um resultado? Aí eu posso enfatizar mais através de pessoas, através de tal ferramenta, outra ferramenta, mas o modelo de gestão, o tipo de gestão é um só. Gestão é atingir resultados. Se você botar isso na cabeça, fica mais claro de entender. Ponto. Atingir resultados. Ter meta e atingi-las. Isso é gestão. Não tem outro modelo. Tá vendo, Valíris? E agora, Valíris, provoque o nosso entrevistado. Não, eu vou ficar aqui até... Antes de começar o programa, eu tive uma conversa com ele e isso me chamou muito a atenção, vários temas e assuntos que ele colocou. E no final nós vamos abordar um tema realmente muito interessante, né? Mas isso só lá para o final. Esse tipo de gestão que você falou, Jean, hoje já se aplica em quais empresas? Se dentro do serviço público também se aplica? Sim. Muito bem. Às vezes me perguntam isso. Existe diferença entre gestão pública e a gestão privada? Não. Pasmem. Não existe diferença. Porque, eu volto a repetir, gerenciar é atingir resultados. Se gerenciar é atingir resultados, tanto faz se eu estou numa padaria, se eu estou numa multinacional ou se eu estou numa prefeitura. Gerenciar é atingir resultados. Claro que cada empresa tem suas características, né? Por exemplo, uma empresa na área de saúde tem características diferentes de uma empresa na área do varejo. A iniciativa pública tem características peculiares a ela. Mas o gerenciamento, que é atingir resultados, é o mesmo. Então a gente às vezes fica inventando uma desculpa, eu até bato duro nessa tecla, não porque na área pública é diferente, na área pública é mais complicado. Não tem nada de complicado. Você tem que ter metas claras, você tem que ter equipe qualificada, competente
E você tem que trabalhar duro para atingir esses resultados. Não importa se você está numa prefeitura de uma cidade com 5.000 habitantes ou uma grande capital. É isso que tem que ser feito. E muitas vezes nós colocamos uma cortina de fumaça e não chegamos nos resultados. Ah, mas não foi possível, porque aqui tem que fazer isso, tem que ter licitação, tem... Conversa fiada. Conversa fiada. É porque não está gerenciando. O fato é esse. Então, se você estabelece metas junto com a sua equipe, ouvindo, estou falando da iniciativa pública, ouvindo a população, que é o cliente, vamos dizer assim, estabelece metas, estabelece cronograma, estabelece o modo de atingir aquelas metas e trabalha diuturnamente para atingi-las, isso é gestão. Aí você está fazendo uma boa gestão. Existe uma característica que também é comum na iniciativa privada. Eu costumo dizer que existem duas colunas fortes na iniciativa pública. O modelo de gestão, que é esse que eu acabei de explicar, com à frente um bom líder, que tenha claras metas, que gerencie sua equipe, que traga a equipe para dentro da gestão, que acompanhe obras, acompanhe todo o trabalho, enfim, que qualifique essas equipes para que seja feito um bom trabalho. E existe uma outra coisa chamada capital político, porque é preciso também ter capacidade de negociar, ter capacidade de ouvir, ter capacidade... Eu acompanho algumas pessoas da iniciativa pública nas redes sociais. E vocês sabem que hoje as redes sociais é um festival, né? A gente chama de haters, de gente que odeia, que chega, que fala tudo, que fala inclusive coisas que não tem o menor cabimento. E eu fico pensando, ó, um bom gestor é alguém que tem essas características que eu falei agora há pouco, de liderança, mas que também tem a característica de trazer para o seu projeto, né, o capital político que eu falo, trazer para o seu projeto. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é assim que tem que ser feito. Agora, construindo diariamente, junto com os eleitores, junto com a população, indo. Se você não tem uma boa equipe, você não consegue, porque sozinho você não consegue, né? Então, uma boa equipe, uma equipe bem antenada, capacidade de se comunicar é fundamental, né? Uma comunicação muito boa dentro dessa equipe. Então, isso vai fazer uma boa gestão, tanto na área privada como na área pública. Realmente é assim. Porque tem muitas cidades, falando um pouquinho sobre sobre o governo, é que não existe planejamento. Nada do que você falou aí existe. Então, quer dizer, é aquele que a gente pode dizer assim, é o feijão com arroz aqui diariamente, só o feijão com arroz. Quer dizer, não capacita os funcionários. Outra coisa interessante também são os cargos comissionados. Cada administração, quer dizer, você prepara um servidor, daqui a 4 anos, aí ele sai. Então, quer dizer, tem que ter também uma grande valorização do funcionário efetivo, porque é aquele que vai ficar levando a administração. Valíris. Não, eu vejo dessa forma também. Eu digo por experiência própria. Eu estava comentando com ele agora há pouco que empresas que eu já trabalhei, elas têm uma preocupação, empresas multinacionais, elas têm uma preocupação em capacitar o funcionário. E eu observava, Laisomar, que aquele funcionário que me dava problema, que atrasava a minha parte de obras, né? Então, era uma dificuldade enorme de você cumprir a meta. E depois que o cara fez um trabalho de capacitação e ele ficou qualificado para isso, nós conseguimos até mesmo atingir a meta e a empresa só teve a ganhar com isso. E aqui no Nordeste, eu falo por eu ser nordestino, eu ainda não entendo por que a maioria das empresas aqui não enxergam isso. Veja bem, nós estamos falando de gestão e de gente, certo? Primeira coisa que você tem que ter claro, eu digo o líder, o gestor.
quais as suas metas? Você falava de planejamento. Então, sentei na cadeira do líder. Eu agora sou o gestor, seja na iniciativa pública ou na privada. Quais são as minhas metas? O que eu espero atingir? Primeira questão. Segunda questão. Que ferramentas eu vou implementar? Porque eu tenho que ter um modelo de gestão. Que modelo de gestão? Que ferramentas? Se eu vou utilizar as ferramentas da gestão da qualidade? Que modelo de gestão eu vou utilizar para atingir as minhas metas? E a terceira coisa, fundamental, as pessoas. A minha equipe está qualificada? Uma coisa que é muito importante e é uma grande dificuldade que nós temos nas empresas. Tempo. A gente leva algum tempo para aprender. Por exemplo, o modelo de gestão, a utilização de ferramentas. Então, a gente chama isso de curva de aprendizagem. Então, eu tenho que entender que eu vou implementar a minha liderança, a minha gestão, e eu vou levar algum tempo para que todos da minha equipe apreendam isso, aprendam e apreendam, introjetem isso, para que aí os resultados comecem a aparecer. Isso tudo tem que estar onde? No cronograma. Verdade. Eu tenho que fazer um cronograma de treinamento, de capacitação. Eu sei que vai levar algum tempo para os meus gerentes, para os meus supervisores, os meus coordenadores aprenderem isso, implementarem isso. Eu tenho que verificar isso, tenho que ter ferramentas de verificação de indicadores. Isso leva algum tempo. Na iniciativa pública, a gente sabe que existe um rodízio, vamos chamar assim, de 4 em 4 anos. Mas se eu sei disso, eu tenho que fazer o meu planejamento para 4 anos. Eu não posso fazer um planejamento, agora eu estou no comando de uma pasta. Tá, então eu vou fazer um planejamento para 10 anos, para 15 anos. Se você sabe que você tem 4 anos, você pode até prorrogar por mais 4, mas você tem 4 anos, então você tem que fazer um planejamento para 4 anos, para atingir os resultados. Isso também na iniciativa privada. Às vezes a gente tem dificuldades na iniciativa privada porque o empreendedor, o executivo, o dono da empresa, ele quer resultados imediatos. Então, às vezes a gente é convidado por uma outra empresa, assume lá uma área, já vamos implantar, Jean, daqui a 2 meses eu quero ver resultados. Não é assim. Não é assim. O modelo de gestão da qualidade, por exemplo, que é um modelo japonês, ele leva de 3 a 5 anos para ser implementado. E tem histórias ótimas de quando isso começou, quando existe um grande autor disso, a pessoa que trouxe gestão para a qualidade para o Brasil, que é o Vicente Falcone, que eu admiro muito. E o Vicente Falcone conta histórias maravilhosas de quando os japoneses vieram para cá, trazidos por ele, pela empresa dele, que o empresário brasileiro dizia, olha, mas eu preciso de resultados para ontem, porque a competitividade deles, 3 anos, 5 anos. Não, mas eu quero que os resultados saiam, eu quero que a minha empresa... 5 anos. Ponto. Porque existe a curva de aprendizagem, existe todo esse trabalho. Então, se você não enxerga isso, se você não tem essa visão, olha aí, sabe, as coisas se atropelam e não acontecem, e aí a frustração é geral. Eu vejo muito isso acontecer. Jean, às vezes você chega numa empresa, aí está lá o quadro bonito com a missão da empresa, né? E quando aquele quadro está lá, por exemplo, só de enfeite, vamos dizer que os colaboradores daquela empresa estejam com aquilo ali, que incorporou aquela missão, e o gestor não incorporou, como é que fica o resultado dessa empresa? Uma tragédia. Uma tragédia. O que a gente está falando aí? A gente está falando de liderança, né? A liderança é um pilar fundamental para o sucesso de uma empresa. Eu estou pensando em sucesso, um bom retorno financeiro. Eu estou pensando em sucesso, as pessoas satisfeitas com o trabalho. Eu estou pensando em sucesso, a produção da empresa cada vez num crescente. Eu estou pensando em sucesso, o impacto dessa empresa para a comunidade. Então, isso tudo é sucesso. Quando você não tem uma boa liderança, olha, é uma tragédia. Então, um líder, ele tem um papel fundamental. Estou olhando para um tripé, imagine um tripé.
você que está nos assistindo, né? 3 partes. Uma parte do tripé, uma coluna, é a gestão, é o modelo de gestão, é o modus operandi, a forma como a empresa trabalha. Outra parte do tripé são as pessoas que ali trabalham. E a terceira parte do tripé é o líder. Um líder focado, um líder comprometido com a sua equipe, um líder que conhece o modelo de gestão, um líder que tem ética, que é um tema que a gente está vivendo um momento muito conturbado, né, no Brasil, de ética. Sem um dessas colunas, o tripé cai. Então, o que a gente às vezes vê nas empresas? A empresa tem tudo para fluir bem, as pessoas trabalharem de forma satisfeitas, a empresa avançar financeiramente, produtivamente, mas ela não consegue avançar. É sobressaltos, é problemas, é dificuldades diárias, as pessoas insatisfeitas com o ambiente de trabalho, e você vai olhar, é o líder. Muitas vezes a gente tem até uma dificuldade, entra na empresa, eu quero um diagnóstico da minha empresa, por que as coisas não estão funcionando aqui e tal, e você começa a trabalhar e diz, puxa vida, o problema é justamente aquela pessoa que me trouxe para fazer o diagnóstico. Como é que eu vou dizer isso? O problema é você, que é o líder e que não está fazendo um bom trabalho. Nas empresas na qual eu trabalhei, Jean, eu vi uma coisa muito interessante. Semanalmente, nós tínhamos terapias ocupacionais, desde do líder maior, o chefe da empresa, até aquele. Isso ajudou muito. Mas a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: para ser um líder, ou para ser um bom administrador, ele tem que ser um bom gestor, ou um bom gestor tem que ser um bom administrador? Boa pergunta. Um bom gestor, ele não precisa ser um bom, porque a administração é o todo. Administração, se pensa a administração, o todo. A administração dentro de uma empresa, imagina uma empresa, você tem a área financeira, você tem a área de logística, você tem a área de RH, você tem a área de marketing. O todo é a administração. Agora, e a gestão? A gestão é como cada área dessa faz o seu trabalho. Como cada área dessa, obviamente tem que estar alinhada, mas a gestão é isso. Um bom líder precisa ser um bom gestor. Ele não precisa ser um bom técnico. Olha isso é muito importante de se entender. Digamos que você abra uma padaria. Você é o líder lá na padaria, o dono, o gestor, enfim. Não necessariamente você precisa fazer bem o pão. Eu domino a massa, o tempo do cozimento. Não. Você precisa dominar bem a gestão de como fazer aquilo, de como gerenciar as pessoas, de como gerenciar o capital para que aquilo aconteça. Então você precisa gerenciar bem, você precisa ter uma boa gestão, domínio das ferramentas, domínio do tempo, saber fazer um bom planejamento e não o domínio técnico. Agora, e o contrário, um bom técnico de edificações, um bom engenheiro é um bom gestor? Nem sempre. E aí, há de se pensar o seguinte, às vezes na empresa, o que acontece? Você tem um bom técnico, alguém que atinge bem os seus resultados, atinge bem suas metas, a empresa vai e promove. Mas aquele profissional não tem características de liderança, de bom gestor. E aí é um fracasso. Mas, rapaz, o cara atingia todas as metas, a gente colocou ele para ser gerente, para ser líder, e aí não deu certo, porque ele não tinha as características de gestão. Então você tem que cuidar, aí o RH entra, né? Para observar as características da sua equipe, dos profissionais da empresa, e verificar se aquele profissional tem aptidão e quer ser um bom gerente, quer ser um gerente, quer ser um líder. Se isso acontecer, capacite, treine, faça uma graduação, uma pós-graduação, invista nesse profissional. Aí ele sai de um quadro técnico para um quadro de gestor. Se não,
Porque eu conheço muita gente que é excelente técnico, que atingiu os resultados, mas que não quer ser líder. Cuide também para que essas pessoas tenham uma carreira de sucesso dentro da área técnica. Porque também se você começa a promover pessoas e aquele bom técnico que bate metas vai ficando para trás, ele vai embora. Você perde. Isso. E isso tem que ser, a comunicação tem que fluir muito bem. Sim. Né? Dizem que 11 entre 10 empresas têm problema de comunicação. É onde são gerados os conflitos. Sim. Mas o que é que você fala sobre comunicação e sobre os conflitos nas empresas? Comunicação, eu tenho até uma palestra só sobre isso, né? Um workshop só sobre isso. É uma coisa que todo mundo acha que faz bem, mas 10 entre 10 empresas têm problema de comunicação. Então tem alguma coisa errada. E a equação não... É preciso nós sermos, todos nós, vigilantes em relação à comunicação. As empresas precisam ter, e hoje existe N projetos, programas, ferramentas para o alinhamento da comunicação. Então, café com o dono, café com o gerente, murais, comunicação interna, reuniões semanais, enfim, existe uma gama enorme de programas que você pode fazer na sua empresa, grande, pequena, iniciativa pública, iniciativa privada, para que a comunicação olho no olho, a fala, aconteça de forma positiva. E mais, seja rigoroso nesse aspecto. Comunicar nunca é demais. Nunca. Mas, Omar, para você ter uma ideia, eu ainda venho lutando contra mim mesmo, a questão assim, eu tinha um problema de comunicação. A empresa, ela obriga você a fazer todos os dias, antes das atividades, as empresas que eu trabalhei, o famoso DDS, ou o DSS, que é o Diálogo Diário de Serviço. Então, eu tinha uma dificuldade enorme. Por quê? Porque eu tinha um problema de gagueira e eu me controlo muito. Eu era gago, eu ainda, às vezes, falha. Sim. Então, eu enfrentei isso, foi muito difícil, né, para mim. Eu tinha uma filosofia de trabalho aqui, chegava lá na empresa, aqui, né, no caso, no órgão público, ficava sentadinho ali, eu não tinha isso. Quando eu fui trabalhar fora, eu passei por essa questão de comunicação. Eu tinha problemas com os meus comandados. Por quê? Porque eu recebia aquela missão e eu passava por escrito, e muita gente achava que eu era orgulhoso, que eu era mandão, e isso me prejudicava muito. E foi a partir daí, quando eu te relatei, essas terapias ocupacionais de relacionamentos, com vários, com psicólogos, com assistentes sociais, com engenheiros, com supervisores. Então, isso me abriu assim um leque enorme. Eu passei, eu não vou dizer a administrar melhor, mas a produtividade passou a ser melhor, eu passei a ter um entendimento melhor com os meus comandados, então assim, foi muito mais fácil. E acabou aquela história de, não, o cara entendeu? Então, essas terapias ocupacionais, elas funcionam, para quê? Para mim serviu para essa questão de ser tímido, né? E eu ter essa dificuldade. E no caso do gestor, como que funciona isso? Eu vou aqui advogar em causa própria, né? Eu sou psicólogo e é muito engraçado a nossa profissão, porque há mitos, as pessoas, psicólogo não vai para psicólogo é para quem está doido, enfim. Psicologia é algo fundamental. Fundamental. Veja, você relata uma questão bem peculiar sua, mas o que é que faz uma empresa ter sucesso? São as pessoas dentro da empresa. O grande diferencial das empresas são as pessoas. O comportamento das pessoas, a emoção das pessoas, o sentimento que as pessoas têm em relação ao seu trabalho, à empresa como um todo, aos colegas de trabalho. E isso
é da conta e da ordem da psicologia, do campo da psicologia. Então, o RH dentro de uma empresa, a psicologia dentro de uma empresa, ela é muito salutar. Ela pode potencializar a capacidade de trabalho, a capacidade de se sentir pleno dos profissionais dentro dessa empresa. Então é fundamental que se tenha. Se a empresa é pequena, não pode ter um RH, que ela contrate uma consultoria, que ela busque uma das instituições que nós temos na cidade para fazer uma parceria, entendeu? Mas que ela veja com muita atenção a psicologia, os aspectos psicológicos dos profissionais. O tempo, né? Descobrindo aí as habilidades, né, de cada um. As habilidades, o potencial de cada um. As pessoas querem ser felizes em casa, na comunidade e no trabalho. Muitas vezes as pessoas, o gestor, os líderes, esquecem isso. Quem é que quer sair de casa para ir trabalhar no inferno? Ninguém. Jean, como o programa já disse, programa 30 minutos, nós já estamos quase em cima da hora, mas eu já vou lhe fazer o convite para em outro momento você vir aqui abordar outros assuntos que ficou pendente, 2, né, que eu ia deixar para o final. Eu só tenho que lhe agradecer algumas dúvidas que eu tinha com relação a isso, para mim foi de fundamental importância, e fica aqui o convite, que você retorne, né, porque aceito isso. Esse assunto é muito importante, porque as pessoas têm muita dúvida e medo. Mas me dê uma parte aí, rapidinho, dá para falar alguma coisa ainda sobre como se fazia um currículo? O tempo... Sim, o momento pede isso. O currículo é uma página, coloque todas as suas habilidades nele, se apresente. O currículo não garante vaga, mas ele garante uma entrevista, um convite de entrevista. Então, uma página só, suas qualificações, o que você já fez nas empresas, como é que eu lhe acho. Um currículo é só isso. Mas o currículo é um tema bastante... que vai ficar para e a gente vai... Ele já aceitou o convite. Não é nem o convite, ele está intimado a vir aqui. Está combinado. E conforme nós combinamos, né, no final do programa... Manda as nossas saudações ao nosso amigo Burto. Saudações para você, viu? Daniel, saudações, viu, Daniel? Deixamos para o final só para vocês ficarem com aquela vontadezinha, viu? Mas vamos deixar aqui as conclusões finais aqui. Queria agradecer imensamente participar desse programa com vocês, me colocar à disposição e desejar sucesso. Ok, mais uma vez nossos agradecimentos aos nossos internautas e mais uma vez um bom dia também.